A imprensa alternativa, ela, de uma forma geral, ela fazia um contraponto com a imprensa burguesa. O Pasquim trouxe uma geração de cartunistas aí, como Enfio, Ziraldo, Cláudio, Ivo, quer dizer, que foram grandes, Fortuna, quer dizer, que foram grandes cartunistas. Os jornais alternativos foram o principal palco de reorganização política da esquerda brasileira. Eu acho que isso você não pode separar a esquerda brasileira, essa reorganização política da esquerda brasileira, do jornalismo alternativo. Com relação à fuga do jornalismo legado ao mundo pelos norte-americanos. Então a imprensa alternativa acabou dando identidade para a imprensa nacional. A imprensa alternativa, de certa forma, ela necessitava da censura, entendeu? Tanto que no início, o boom dos jornais alternativos assim, foi justamente durante a época da ditadura. Já em 1985 e tudo mais, já começou a decair o número de jornais alternativos. A mídia alternativa, por si só, é um mercado, entendeu? Antigamente, eu acho que muitos escritores, poetas, cartunistas buscavam uma mídia alternativa justamente porque não tinha espaço na imprensa tradicional. Hoje isso não acontece. Hoje a mídia alternativa por si só ela é um mercado. A alternativa indica uma relação com o outro, um alter que chama a si os que desviam de um caminho inicial, no caso a imprensa tradicional. Aqui a alternativa poderia ser do ponto de vista do produtor, que não contente com a imprensa tradicional, se propõe a elaborar ele mesmo o seu produto, ou do leitor, que no mercado capitalista das ideias tem opção a uma maior diversidade de conteúdos, fugindo ao monopólio dos grandes grupos que reforçam o status quo. O grande problema no fanzines talvez seja o fato de que há pouco senso crítico na pós-modernidade. Ou seja, por um lado a pós-modernidade é ótima porque ela permite que todas as vozes marginais apareçam, né? A voz de todo mundo que esteja a fim de escrever, dos gays, dos negros. Ó, se você pegar a literatura marginal dos anos 70, você vai ver fanzines de grande qualidade, anos 70 e anos 60. Até pegando como exemplo os Zap Comics do Crumb, por exemplo, em que você vê uma coisa de altíssima qualidade que era vendida nas ruas, os fanzines eram empilhados dentro de carrinhos de supermercado e era vendido na rua pelos próprios autores. Por outro lado, ele te permite justamente uma independência das editoras, da mídia, de uma forma geral, de ter que depender de alguém para publicar uma coisa, para te ditar como é que ela deve ser feita. Essa liberdade é uma coisa incrível. Eu acho que a grande questão é o que é que a gente pode chamar de, em termos de literatura, né? Em fanzine, porque tem fanzine de quadrinho, tem fanzine de tudo, né? Em termos de literatura, o que é literatura dentro da mídia alternativa? Dentro do alternativo, sabe? Eu acho que a grande questão é essa. Ele vai te permitir misturar várias mídias, você pode misturar, no caso de internet, você pode misturar imagem, som e vídeo, o que você quiser. E no caso do fanzine impresso, você pode colocar tanto texto, quanto desenhos, quanto qualquer coisa que você quiser vincular, né? Mas acho que assim, acho que a mesma regra que vale para a literatura, em termos do que vai dar qualidade à literatura, é a mesma regra que do fanzine também. O que é literatura? Assim, tirando toda aquela baboseira de termos técnicos e tal. Literatura é um texto que você lê que vai te deixar com a cabeça cheia de ideia. Não é? Se for assim, o fanzine é a mesma coisa. Se você lê um fanzine que te deixa com a cabeça cheia de ideia, a ponto de querer fazer alguma coisa com essa ideia, seja transformar em outros textos novos, ou fazer alguma atitude, fazer alguma coisa, então é um bom fanzine. O crescimento dos fanzines é uma novidade própria do século XX, no final das contas. Ele surgiu mais ou menos nas primeiras décadas do século XX, em virtude justamente do aparecimento das vanguardas modernas, como uma forma de expressão alternativa. A grande mídia e as grandes artes vamos considerar oficialescas. No século XIX, há uma reviravolta da ideia de concepção de espaço público e de ocupação. Afinal de contas, a ideia de espaço público no século XIX ela era muito voltada sob preceitos liberais, no qual o próprio direito de cidadania geralmente era subordinado ao princípio de propriedade dos sujeitos. Em outras palavras, você pode pegar o sufrágio, por exemplo, na Inglaterra, ou em qualquer outro país, com o sufrágio geralmente condicionado às posses dos cidadãos, ou seja, o direito ao público, ao tornar-se público, era mediatizado pela condição
própria da propriedade do sujeito que se fazia presente ao público. Todavia, essa perspectiva entrou em crise com a surgência dos próprios movimentos sociais da crítica no século XIX. Por um lado, através dos princípios de democratização, no qual o marxismo e os anarquistas têm um papel de fundamental importância ao considerar o espaço público não um espaço condicionado à cidadania via propriedade, mas a cidadania via o simples fato de nós sermos seres humanos. Por um lado, nós temos essa perspectiva. Por outro, nós temos também a própria perspectiva da necessidade, pelo menos cada vez crescente, a partir do final do século XIX, de se estabelecer uma ideia de romance, uma ideia de literatura propriamente mais voltada ao social. Você tem o realismo social, que é do século XIX, que você tem Zola como Germinal, ou o próprio Eça de Queiroz, assim, nos aproximando mais, que retiram as condições que eram próprias da arte até o século XIX, de estatuto próprio de elite e condicionado unicamente à produção de pessoas de determinadas classes sociais. Pelo contrário, você tem um esmigalhamento dessa concepção de arte como algo que só deve ser produzido por pretensas elites em prol de justamente perspectivas mais democráticas, na qual qualquer ser humano com mínimo de capacidade mental poderia criar um objeto artístico de qualquer forma. Você tem esses dois movimentos. Claro, você tem o movimento da questão da importância da disseminação dos novos meios de comunicação, da ampliação do escopo de alcance deles, que de certa maneira legitima um pouco essa visada ao espaço público que o fanzine subjetiva. No quarto e último plano, a própria condição do fanzine como uma literatura independente se aproxima muito do conceito próprio kantiano de uma arte desinteressada, uma arte na qual a liberdade das linguagens e a exploração de novas temáticas e novos contextos, ele se torna mais possível, propriamente a partir justamente dessa questão de que, no final das contas, a definição do que é a arte se esmigalha a partir do final do século XIX, principalmente com os vanguardas modernos.